Insights, o podcast do Bradesco. A gente enxerga que talvez a gente esteja uns 10 anos atrás dos Estados Unidos e que esse é o momento para realmente a gente investir em bons negócios, né? Então, dado que tinham poucos fundos de VC e todos estavam praticamente concentrados no que a gente chama do Series A gente enxergou uma oportunidade para juntar força, trazer a visão da Lara de investidora, meu background mais em operações, para começar algo para preencher esse gap a gente chama do pre-seed ou seed stage, a gente liga menos pro nome, mas é o estágio bem inicial das embrionário startups. até. Exatamente, assim, é o primeiro cheque de venture capital. Eu acho que o papel do venture capital, ele vem muito nessa linha, né? Você não concentrar tudo naquele momento, naquele fundo. Por isso que é muito importante, é um ativo de risco, né? A gente falou aqui de unicórnio, a gente falou, mas é muito importante esse trabalho, né, de diversificação. Olá! Você acabou de ouvir alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Você sabe o que é Venture Capital? É aquele investimento feito por uma gestora de recursos em uma startup, uma empresa que está em um estágio inicial. Alguns exemplos de empresas que receberam esse tipo de investimento estão presentes no nosso dia a dia. Apple, Microsoft, Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, por exemplo. Essas gestoras podem investir bem no início das companhias e ainda apoiam o seu crescimento para, eventualmente, tornarem-se líderes em seu segmento. Hoje a gente vai conversar com a representante de uma dessas gestoras. A tese da Maya Capital é bem exata. Apostar primeiro em startups que geralmente são disruptivas no seu setor através do uso de tecnologia e apresentam um grande potencial de valorização. A Maya foi criada há 5 anos por 2 gestoras, a Mônica Sadioro e a Lara Lehmann. E hoje vamos conversar com a cofundadora Mônica. Mônica, obrigada pela presença e seja bem-vinda ao Insights. Obrigada a você, Juliana e Adilson. E também está conosco o Adilson Ferrarese, que é o Head de Soluções de Investimentos da Bradesco Asset. Adilson, obrigada e seja bem-vindo de volta ao Insights. Obrigado, Ju. Obrigado, Mônica. É um prazer tê-la aqui. É muito importante essa parceria para nós. E vamos bater um papo. Obrigada, Adilson. Bom, eu queria começar pelo início. A Maya, como eu comentei, foi fundada 5 anos atrás. E é uma gestora de fundos de venture capital early stage, então vocês entram bem no início da operação das companhias. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Maya, sobre a atuação de vocês, e também sobre a sua trajetória, que eu entendo que você teve uma mudança aí de carreira na sua vida, né? Sim, com certeza. Eu vou começar então pela trajetória, que ela encaixa muito bem no surgimento da Maya. Eu tenho um background mais focado em operações, então eu passei 10 anos tocando operações na América Latina dentro de grandes empresas. Acho que quando eu comecei esse mundo de startup, empreendedorismo não era tão existente aqui no Brasil. E aí eu fui fazer empreendedorismo dentro dessas grandes empresas, né? Comecei tocando a parte de novos negócios na Whirlpool, fiquei lá alguns bons anos e a gente tocava tudo que era fora do core business, lançando e crescendo produtos, marcas, serviços. Depois eu passei para RBI, o que é hoje a RBI, né? Na época era o Burger King, foi depois da compra, da aquisição pelo 3G. E lá era um desafio também muito voltado à eficiência operacional, então ajudar franqueados da América Latina a performarem melhor, expandirem restaurantes, fazerem turnaround nas suas operações. E era muito, essas duas experiências foram muito complementares, né? De um lado, assim, na Whirlpool eu acabei lançando novos negócios, na RBI mais participando da parte de consertar esses negócios ou fazê-los passarem por um período de crescimento. Bem na mão na massa, né? Bem mão na massa, bem operações mesmo, e é muito legal, assim, eu gostava muito do ritmo ali, mas comecei a perceber, nessa época o headquarters da RBI fica nos Estados Unidos, em Miami, então eu morava lá, comecei a perceber que nos Estados Unidos tecnologia era um grande tema que estava transformando várias indústrias. E comecei a me interessar também pelo tema e queria me envolver mais em tech. Então, eu saí nessa época para estudar, fazer um MBA nos Estados Unidos. Foi quando eu fui para Harvard. A ideia do MBA era usar esse tempo para explorar algumas teses que me interessavam.
eu explorei algumas teses, testei alguns modelos de negócio, comecei a ter meus primeiros clientes, fui trabalhar também em investment banking no setor de tecnologia, então comecei a me envolver mais com tech e ao mesmo tempo eu conheci a Lara, que acabou virando minha sócia. A Lara tem um background bem diferente, ela teve uma trajetória também, passou por algumas empresas, mas passou um bom tempo investindo como anjo aqui no Brasil. E a gente se conheceu nesse momento em que eu estava explorando teses para empreender, ela investindo como anjo aqui no Brasil, e aí foi natural que a gente foi trocando figurinhas sobre o que cada uma via nos dois ecossistemas. E comparando Estados Unidos com o Brasil naquela época, a gente começou a perceber que tinha alguns elementos em comum começando a aparecer muito fortemente na América Latina. Então, a gente estava vendo muitos bons talentos vindo para tech, mais capital vindo para VC, mais saídas, né? A gente estava vendo alguns IPOs super interessantes, mas tinham pouquíssimos fundos de venture capital. E isso foi em meados de Foi 2017, por aí. Então, a gente começou a trabalhar numa tese de, poxa, o que vai acontecer? E a nossa conclusão foi que a América Latina ia, e a gente ainda acredita que vai amadurecer como mercado de venture capital, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Então a gente enxerga que talvez a gente esteja uns 10 anos atrás dos Estados Unidos e que esse é o momento para realmente a gente investir em bons negócios, né? Então, dado que tinham poucos fundos de VC e todos estavam praticamente concentrados no que a gente chama do Series A gente enxergou uma oportunidade para juntar força, trazer a visão da Lara de investidora, meu background mais em operações, para começar algo para preencher esse gap a gente chama do pre-seed ou seed stage, a gente liga menos pro nome, mas é o estágio bem inicial das embrionário startups. Até. Exatamente, assim, é o primeiro cheque de venture capital. E desde então essa tem sido a nossa tese. Então a gente lançou a Maya Capital em 2018 com a tese de liderar a primeira rodada de VC das empresas, bem agnósticas a setor, então a gente olha de tudo, assim, tem algumas indústrias que nos interessam mais que outras, mas a gente acaba abrindo bastante o leque de investimento e a gente gosta de trabalhar mais perto de founders para ajudá-los a irem desse 0 para o 1. Como que eu saio da ideia e coloco no plano de ação? Então, a gente ajuda muito na parte de contratação de talentos, na discussão de go-to-market, tudo que for vendas, como que a gente acelera a atração dessas empresas, e também na parte de fundraising, trazendo investidores estratégicos para o cap table. Então, agora a gente está operando do nosso segundo fundo, fazendo investimentos e super animadas com o ecossistema ainda. Bacana. Bom, deixa eu pegar um gancho aqui, até antes de entrar aqui nesse ponto que você trouxe de originação, de contribuir para os founders a olhar pessoas, go-to-market e principalmente fundraising. Por que Maya Capital? Acho que esse ponto eu queria, de curiosidade, depois que você trouxesse como que é o processo de originação de vocês dentro desse ecossistema de vários setores, né, com base em tecnologia na América Latina, e quais os critérios principais, né, que vocês usam para fazer esse primeiro filtro. Ótimo. Porque Maia, você diz o nome? Ah, legal, é uma curiosidade boa. Faltou essa curiosidade. A gente queria um nome brasileiro, tá, que fosse fácil de falar em todas as línguas, curto e que tivesse a URL disponível, né? E a Maia se encaixou em todos esses critérios. Vem do Tupi-Guarani. Tá. Tem vários significados positivos. No Tupi-Guarani significa mãe, e nem é o sentido que a gente mais se identifica. Em Maori significa coragem. E naquele momento fez muito sentido pra gente. A gente falou assim, realmente, assim, desbravar, primeiro, fazer investimento em venture capital, né? Um capital de risco, acho que exige muita coragem também, e desbravar o mundo de investimento sendo duas mulheres também era algo que a gente entendia como que exigia muita coragem. Então a gente seguiu com Maya como nome. Como que a gente origina deals? A gente tem diversas fontes para receber os leads, né? Como a gente chama. A gente recebe muita coisa das empresas nas quais a gente investiu já, os Mayans. Então, o founder fala com o founder antes de falar com o fundo. E acaba vindo muita indicação dentro do nosso portfólio mesmo de outras pessoas que estão empreendendo. Network. E eles têm um ecossistema entre eles que acho que eles se colaboram muito, né? Muito. Também. E às vezes founders convidam outros founders para investirem como anjos. Então, isso chega muito deal qualificado para a gente dentro dessa nossa rede que a gente já tem. Dos nossos investidores também vem bastante coisa. E no mais, o nosso trabalho é conectar com gente talentosa. Então, a gente está constantemente conversando com bons talentos que pensam em empreender, e dessas conversas a gente acaba evoluindo para discussões de tese, para discussões de formar empresa, achar co-founder e eventualmente fazer um investimento.
A gente recebe também muita coisa, a gente tem o nosso site aberto, todo mundo que quiser mandar um pitch para a Maia, a gente vai ler, a gente lê tudo que chega lá, mas acho que gente boa atrai gente boa, então a gente se cercando dos bons talentos, isso acaba reverberando bastante em deal flow. E o que a gente olha para selecionar esses negócios, né? Dado que a gente investe muito no começo, às vezes as empresas não estão nem operando, né? Tem founders e as ideias. Então, a gente tem que entender duas coisas muito a fundo. A gente olha o time, em primeiro lugar, é a variável mais importante para a gente e é onde a gente aloca bastante do nosso tempo também. A gente olha para o mercado e, por fim, a gente olha para a solução. Solução é o que a gente acaba dando um peso menor, porque se a gente tiver um time muito bom em um mercado muito grande, em crescimento, com características interessantes, mesmo que a solução mude um pouco, algo bom vai sair dessa combinação. Provavelmente muda ao longo do caminho. Porque e pode mudar, sai vai do campo mudar. da ideia e aí você vai amadurecendo. Você vai testando, você vai aprender, você vai entender que não era muito bem por ali, tem que ir por aqui. Então, você vai adaptando a ideia e isso é natural, mas você tem que ter um time certo por trás disso e também tem que estar no mercado certo. Então, a gente gasta muito tempo entendendo se os founders se tem a resiliência para empreender não é fácil, muito menos na América Latina. A gente fala da obsessão pelo problema, né, e não pela solução, acho que isso é muito importante, justamente porque, poxa, a solução pode ter que mudar, mas você tem que estar inteiramente, assim, dedicado a resolver aquele problema. A gente entende a capacidade desses founders, dessas founders, de atraírem outras pessoas, seja para compor o time deles, seja para atrair parceiros comerciais ou até investidores, então tem que ser imãs de talento, como a gente chama. Então tem uma série de características que a gente busca nos times. Em termos de mercado, a gente olha muito também para, poxa, é um mercado grande o suficiente para construir uma empresa gigantesca? Ou é um mercado em construção que vai crescer bastante? Quais são os players desse setor? Por que existe um potencial de criar uma solução que seja diferente, ou seja, 10 vezes melhor do que as outras soluções que existem no mercado? Então, a gente olha todas essas características de mercado para enxergar se existe um caminho que a gente acredita de construir um negócio com um diferencial grande. E aí, a solução, por fim, né, foi o que eu falei, a gente vai adaptando ao longo do caminho. Acho que entendendo se existe, entendendo bem o mercado e a dor, a solução acaba sendo mais fácil de ajustar. Legal. E eu queria entender, assim, quando vocês estão conversando com um founder, né, que é o fundador da ideia, da companhia, o que vocês acham que leva esses empreendedores a escolherem vocês como parceiras? E de que forma, você já comentou que vocês ajudam os empreendedores, você tem esse background, essa bagagem aí de bem mão na massa, né, e ajudá-los. De que forma também na prática vocês estão no dia a dia com eles para melhorar, expandir e crescer o negócio junto com eles? Boa pergunta. A gente faz algumas coisas, né? Primeiro, a gente pensa muito no que a gente consegue agregar de fato. A gente ouve muito de founders, poxa, às vezes os fundos ajudam não atrapalhando, né? Às vezes, verdade. Tem muito ceticismo sobre o quanto um fundo realmente consegue ajudar. Na prática, quem está tocando o bumbo ali é que vai fazer o negócio acontecer. São os founders que vão direcionar a performance do negócio. Mas a gente enxerga que talvez a gente consiga destravar algumas coisas do dia a dia deles, né? Então, acho que são 3 áreas que a gente foca bastante no nosso suporte. Primeiro, contratação de talentos. Toda empresa, assim, geralmente a gente investe no estágio em que são 2, 3 founders. Então, vão ter que construir o primeiro time, trazer as primeiras posições mais C-level, né? E a gente ajuda nessas contratações, achando as pessoas certas. Como eu falei antes, a gente fala muito com pessoas talentosas. E, às vezes, essas pessoas não estão no momento de empreender, mas querem se juntar a um outro negócio. Então, talvez, assim, querendo começar um negócio, mas topam se juntar a um negócio. Então, a gente tem uma base de talentos muito rica que a gente ajuda a alimentar o nosso portfólio. Segundo, e talvez mais importante, que é essa questão de vendas e o go-to-market, né? Entendendo bem o problema e tendo uma solução, como que você coloca a venda? Como que você passa pela prova de fogo de que tenho clientes que querem minha solução e querem pagar por ela? Então, a gente ajuda a estruturar bastante. Qual que é a cara desse time de vendas? Por onde começar? Quais são os testes? Como que a gente identifica assim, está funcionando, não está? Temos que mudar. Então, se a gente acelera esse processo,
de conseguir destravar as vendas e trazer mais tração, isso é muito valioso para os founders. E acho que no começo, como é um time pequeno, a gente atua como uma cabeça, segundo, terceiro ou quarto co-founder ali para pensar junto. E por último, fundraising. Que é a captação de recursos, né? Tá. Que vai acontecer ao longo de toda a trajetória da empresa. Claro. Então, acho que mais importante do que apresentar para outros fundos later stage é conseguir entender quem são outros investidores que tenham muita expertise daquela indústria e que possam ajudar, ou que tenham algum ângulo estratégico que possam ajudar aquela empresa. Então, a gente foca muito também nessa frente mais estratégica de fundraising. Porque vocês entram no estágio inicial de quando a empresa está começando, né? Porque por isso que a gente até fala que vocês são early stage, entram no início da companhia, mas existem essas outras rodadas, né? Até eu acho que uma característica talvez do mercado de venture capital, existem outras rodadas de captação de recursos. Exatamente. Né? A gente entra no pre-seed, seed, mas depois tem Series A, Series B, Series C, D. Em alguns casos, até F, G. Você até virar unicórnio. Até conseguir fazer uma saída. É isso mesmo. Bom, pegando um gancho nessa linha, né, a gente falou aqui da estruturação, originação, e de fato, em forma bem simples e objetiva, uma startup tem como objetivo resolver uma dor, solucionar uma dor. Hoje, na visão de vocês, né, do mapeamento de mercado, onde que vocês veem alguns setores que têm oportunidades para algumas startups, né, trazerem soluções que de fato possam trazer, né, soluções para as dores desses setores que talvez é um gap ainda relevante no mercado já maduro? A gente investe bastante tempo também entendendo esses mercados, né? A gente, até estratégia de originação, um lado é entender pessoas, mas outro lado é entender oportunidades. E se você começa a quebrar quais são os setores que são grandes, relevantes, mas que ainda, ou que passaram por mudanças, né? E essas mudanças geram novas necessidades que precisam ser atendidas, ou que ainda são estão muito aquém de outros mercados mais maduros, esse pra gente é o sweet spot para investir. Então, um mercado que vocês vão entender muito melhor do que eu é a questão de serviços financeiros, mas chama muito a minha atenção o fato de que há poucos anos, né, pré-pandemia mais ou menos, um pouco mais da metade dos brasileiros tinham conta bancária. Hoje, mais de 3/4 dos brasileiros têm uma conta bancária. Então, quando você pega mudanças súbitas como essa, quais são as outras necessidades que os brasileiros vão ter, né? Acesso a crédito, cartão de crédito, enfim, tem uma série de outras dores ou de necessidades ou de serviços que eles possam querer ter também em conjunto com contas bancárias. Então, fintech é um que a gente gosta muito, até porque o Brasil segue muito à frente, assim, não só da América Latina, mas globalmente o Brasil está muito à frente em relação, ao Pix. O Pix é um case global, que conseguiu ter uma adesão altíssima em muito pouco tempo e que agora está se reinventando para fazer, né, Pix parcelado e outras inovações. Inspirou os Estados Unidos, né? Inspirou os Estados Unidos, está inspirando outros países na América Latina, acho que Colômbia também está fazendo um estudo de caso do Pix. Então, tem muita inovação acontecendo e muita abertura para inovação acontecendo em fintech. Então, fintech é um setor que a gente adora e olha bastante. E aí tem outros setores que acho que se enquadram nisso também. A gente anunciou um investimento na Deco, que é uma das investidas mais recentes, que tem uma plataforma, eles chamam de Headless CMS, mas na prática eles conseguem fazer a construção de sites muito mais simples, muito mais rápida, e eles aumentam a velocidade também de carregamento das páginas online. E é interessante porque você fala, poxa, isso é básico, mas quando a gente estava estudando o mercado, né, na linha de fazer a nossa diligência, conversando com clientes, todo mundo falava, poxa, eu quero essa solução ontem, assim, o meu site demora muito para carregar, e tem um estudo que fala que cada segundo de carregamento pode afetar em 7% as vendas. As vendas, porque o consumidor não quer ficar esperando. Desiste. Sai, fala, putz, imagina, comprar roupa online, demora ali, cara, você sai, né? Então, a gente anunciou esse investimento e é não só assim, tem muitas... A gente vê que e-commerce tem uma penetração ainda muito baixa no Brasil, 10%, em torno de 10%, mas você pega outros países, né, Estados Unidos, Ásia, poxa, esses percentuais chegam a 30%, 50%. Então, a gente espera que haja um crescimento de e-commerce nos próximos anos e a gente quer entender as outras oportunidades que vêm
com ela, né? Então, e-commerce é um outro setor que a gente tem olhado. E uma série de outros. Seguro é um que está agora, né, no momento. A gente já investe em algumas insurtechs no nosso portfólio e continuamos acreditando que tem espaço. Você pega a penetração de seguro, a Asus, por exemplo, no nosso portfólio, seguro de vida. Penetração de seguro de vida é muito menor no Brasil do que na Bolívia. Quando eu vi esse dado, eu fiquei chocada. Diferente de você comparar com os Estados Unidos, que realmente tem, né, um PIB per capita maior, já tem um mercado mais maduro. Quando você compara com outros países na América Latina, você vê que seguro de vida ainda é muito menor. Então, o que mais, assim, de inovação que vai surgir ou que outros serviços que você pode oferecer que talvez, assim, a penetração seja baixa por não ter uma oferta muito bem simples, mais tecnológica ou clara para o consumidor? Então, seguros, eu dei esse exemplo, mas tem uma série de outros caminhos que a gente enxerga, né? Digitalização dos corretores. E sempre com a tecnologia pautando esse modelo de negócios das empresas que vocês têm. Acho que talvez pelo seu interesse pessoal e até a sua bagagem que você trouxe, mas vocês acham que a tecnologia é uma forma de viabilizar realmente esse crescimento dessas companhias? Com certeza. Tecnologia é o catalisador. E a gente só investe em negócios que tenham algum edge em tecnologia. E por quê? Porque acho que a tecnologia consegue acelerar o crescimento, não só o desenvolvimento, mas também a distribuição de muitos dessas soluções. Então, você pensa software, né? Qual que é o custo para criar um software? Pode ser muito alto, mas depois que você tem o software criado, o custo incremental de vender para 1, para 2 ou para 3 clientes não é praticamente nulo, né? Então, você consegue escalar e chegar no tamanho de empresa que um fundo como o nosso, um fundo de capital de risco, procura. A gente procura as empresas que vão ser altamente escaláveis. Sim. E a tecnologia acaba sendo um enabler para isso. Eu não citei inteligência artificial, por exemplo, como uma das teses, mas inteligência artificial agora permeia todos os decks que a gente olha, assim, acabam tendo alguma coisa de inteligência artificial. Inteligência artificial vai acabar sendo claro, a gente desenvolveu uma tese dentro da Maia até para entender exatamente quais são as indústrias que talvez estejam mais propensas a serem disruptadas com inteligência artificial, ou quais são as áreas que a América Latina consegue se diferenciar com AI versus outros players globais, mas a minha expectativa é que AI seja também um outro catalisador de todos esses negócios. Muito rápido, né? Também. Muito rápido. Uhum. E a gente falou um pouco sobre as companhias os setores das companhias que vocês estão olhando, mas você já tem mais de 40 companhias dentro dos fundos, do portfólio de vocês, dos fundos que vocês captaram, e 2 delas eu queria chamar a atenção, a Notco e a Amerama, que são unicórnios, que, para quem não sabe, o unicórnio é uma empresa que atinge um tamanho muito relevante, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi o trabalho, como é que vocês chegaram aqui. A Notco eu consumo. Ah, que bom, eu também. E eu queria também que você destacasse alguma outra empresa que está tendo um crescimento muito grande e que potencialmente a gente vai vai ver no nosso dia a dia, como a Notco ou até como um Google, quem sabe uma Microsoft. Que bacana. Bom, a Notco, vou começar com a Notco, que foi um dos primeiros investimentos da Maia. A gente investiu porque a gente enxergou, né? Todo mundo fala, poxa, Notco, mas é uma empresa de alimentos, não tem tecnologia. A Notco tem muita tecnologia por trás. Inclusive, eles falavam de machine learning desde o nosso investimento em 2018, 2019. O que a Notco faz? Eles mapearam mais de 8.000 biocomponentes de plantas e eles têm um machine learning que fica fazendo as combinações para recriar a molécula de proteína animal, só que eles só usam plantas. Então, eles têm uma capacidade de desenvolver receita absurda. Eles conseguem desenvolver muito rápido uma receita, como foi o caso, dado o meu background, a gente acabou apresentando eles para o time do Burger King. Eles desenvolveram uma receita de hambúrguer vegano super rápido, e eu tava do outro lado da mesa, eu sei o quão difícil e quão demorado era para aprovar as especificações, chegar na aprovação da receita correta. A Notco conseguiu isso muito rápido, ganhou de todos os concorrentes, e hoje eles vendem
essa receita em vários países da América Latina com essa parceria do Burger King, e é uma grande aposta deles. Então, até na linha, né, fazendo gancho de como a gente consegue agregar, na linha de ajudar comercialmente, destravar algumas introduções, esse é um exemplo do que a gente chama do Billion Dollar Intro, né? Uma introdução que um dia a gente espera que vá valer $1 bilhão. E então a Nautical, a gente atua muito, eles têm crescido muito com essas parcerias estratégicas, e tem uma série de outros casos que a gente também acabou apresentando para eles. Na Merama é um caso diferente. A Merama, eu sou colega de MBA dos fundadores, e quando eles foram levantar, eu conheci o Sujay. O Sujay é um second time founder, já tinha vendido a primeira empresa dele para a OLX por muitos milhões, e a gente valoriza muito a questão de second time founders também, porque isso acaba trazendo um pouco mais de bagagem, né? Acaba acelerando um pouco o processo também, né? De começar o negócio. Então, quando o Sujay falou que ia empreender de novo, eu falei, putz, eu praticamente não sei o que é, mas eu quero investir, porque conheci a qualidade dele como founder. Assim que a gente fez o investimento, uma semana depois eu falei com outro time, com uma ideia muito parecida, só que focado no Brasil. O Sujay estava focado no México, vindo captar da Maia. E o time era muito bom. Eu falei, putz, eles não podem competir, eles têm que se unir. E a gente acabou apresentando esse time para Merama. Eles acabaram virando co-founders. Então, legal. O Renato e o Guilherme se juntaram ao time da Merama, virou um time só. E hoje eu tenho convicção de que a gente tem, assim, o time mais poderoso da América Latina para executar essa tese. E acho que na linha, né, da gente conseguir trazer bons talentos para o nosso portfólio, essa foi uma Inter também que fez toda a diferença ali para eles. E a gente segue acompanhando. Enfim, a Merama tem uma tese de comprar a participação em alguns negócios que vendem online via grandes marketplaces e ajudar esses negócios a crescerem, e depois eles compram o restante da participação já num valuation pré-acordado. E eles têm conseguido expandir bastante, estão com uma performance muito boa na América Latina como um todo, enfim, crescendo receita organicamente, não só via os M&As, e com uma operação super rentável também. E com um potencial muito grande. Você falou muito que o e-commerce no Brasil ainda é super pouco consumido, né, de maneira eletrônica, então a gente tem ainda uma perspectiva muito grande aí para o setor. Muito, e a oportunidade de internacionalizar algumas marcas, Sim. ou de melhorar a execução delas no online, né? Às vezes você tem uma marca super poderosa, mas que está com a estratégia de preço errada, ou não divulga os produtos ideais na hora certa. Então tem uma série de coisas que você consegue mexer para aumentar a receita, mas também tem muita eficiência que você consegue gerar no back-office, né? Entre essas marcas. Se você tem mais de uma marca, tem um monte de coisas de mais operacionais. Exatamente, eficiência que você consegue gerar no lado de operações. Então, tem grandes perspectivas para a Merama. Bacana. Boa. A gente já falou aqui, né, que um dos pilares importantes para Venture Capital é tecnologia, né? E acho que tem dois aqui que você mencionou nesse tópico que a gente abordou, que é talento e conexão, né? Que acho que são dois pilares importantes. E aí eu tive a oportunidade de estar no evento anual de vocês e achei muito interessante, né, que tem uma cultura muito forte na linha da conexão dos empreendedores que vocês investem, né, dos founders, e achei muito legal isso. E também a cultura do time de vocês, principalmente com a criação de alguns programas. Vi que vocês estão bem assim direcionados também para o esporte, de desenvolver novas habilidades, né, de alguma forma. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa cultura da Maia no aspecto, né, do time que vocês têm dentro da Maia, e também dessa conexão que vocês tentam permear para os empreendedores, né? Que vocês fazem alguns eventos bem interessantes aí. Legal. No dia seguinte daquele evento, a gente botou todo mundo para correr. É verdade. Literalmente. Literalmente. A gente fez uma aula de corrida. Todo ano a gente faz evento também para os Mayans, né? Como a gente chama as empresas do portfólio. Todo ano tem alguma coisa de esporte. Então a gente já fez karatê um ano, legal. Esse ano foi corrida. Ano passado foi corrida, esse ano vai ser surpresa. Mas, não, legal. A gente tem alguns programas assim até para aproximar de talentos e para ajudar esses talentos a se aproximarem entre si, né? Tá. Então, um dos programas é o Matching Program. Matching Program é um programa para quem quer empreender e ainda não tem co-founder, não tem tese. E o que a gente faz é colocar todo mundo junto. A gente traz alguns experts de mercado para falarem sobre as tendências que estão vendo em cada um dos setores. E a gente já conseguiu formar alguns times desse programa.
mesmo que não forme time, acho que só de você estar em conjunto, assim, com outras pessoas no mesmo momento de vida, querendo empreender, explorando tese, só o fato de você conseguir dividir, né, o approach que você está tendo para estudar esses mercados, como você está pensando em critérios para selecionar co-founder, acho que isso já é de grande valia para os potenciais founders, como a gente chama, né, e muitos acabam empreendendo depois. Então, esse é um programa. A gente tem também via Female Force, uma outra iniciativa em conjunto, inclusive com outras investidoras do ecossistema, para fomentar mais mulheres no ecossistema, que ainda são poucas. Então, a gente tem o Female Force para ajudar uma rede de investidoras, founders, para ajudarem founders que estão começando a se guiarem, entender, ter uma rede de conexão para quem elas podem recorrer quando necessário. E, enfim, seguimos sempre fazendo alguns programas criativos. E dentro do nosso portfólio, né, como a Dilson falou, a gente faz muita coisa. Então, a gente faz Expert Series. A gente sempre traz alguns experts também para falarem sobre alguns temas. A gente vai trazer o Saurabh da DST, que é um fundo global, para falar os insights dele de fundraising no momento. A gente já trouxe Davi Velez, André Street, já trouxemos muita gente legal, com experiência, com bagagem, para conversar com os Mayans. E sempre tem um elemento de esporte também. A gente gosta, pessoalmente, eu e a Lara, a gente gosta muito de esporte. A Lara é super maratonista, eu tô um pouco mais no triatlon. E a gente também coloca isso na cultura do nosso time e para os Mayans também. Eu queria mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. A gente falou bastante sobre a forma como vocês atuam, mas do ponto de vista de gestoras, vocês duas, como é que vocês olham o cenário mundial? Eu sei que a gente passou aí desde que vocês começaram a Maya, a gente passou por um período muito complicado e que mudou muita coisa, né? E hoje a gente também já passou pela pandemia e a gente também está vivendo num mundo bem mais polarizado, acho que com algumas questões talvez um pouco mais desafiadoras econômicas. Como é que vocês enxergam para as teses de investimentos de vocês, para as companhias? Eu sei que de maneira muito positiva, imagino, criando muitas oportunidades, mas como é que vocês veem o cenário mundial para vocês? Ótima pergunta. Essa virada de mercado trouxe muitas reflexões para a gente, né? Acho que num primeiro momento a gente parou tudo até para focar no portfólio e entender que, poxa, no momento de menor liquidez, você precisa preservar a caixa, né? Isso foi em 2020, né? No pico da crise. Teve um primeiro na pandemia, que na verdade, em Venture Capital, não foi muito uma crise. Todo mundo se preparou, mas assim, continuou tendo rodada atrás de rodada. A gente não sentiu tanto uma baixa em liquidez naquele momento. A gente sentiu mais a partir de 2022. Foi quando a gente sentiu um crunch maior. Que a taxa de juros já estava lá em cima. E também teve a taxa de juros subindo bastante, então ficou muito mais competitivo você ter acesso a capital. Foi um efeito global, então muitos fundos... A gente tem um ecossistema ainda em amadurecimento, né? Ao mesmo tempo que tem muita oportunidade aqui na América Latina, a gente sente também os efeitos de momentos como esse, em que o capital estrangeiro acaba saindo, acaba focando nos países core. Então, acho que a primeira reação foi: vamos preservar a caixa, porque a gente não vai ter mais tanta liquidez quanto antes e a gente precisa garantir que o business está entregando as métricas que precisaria entregar para levantar uma próxima captação. Então, esse foi o primeiro momento. E o segundo momento foi da gente entender o que a gente tinha que adequar na nossa tese de investimento. A gente olha, eu comentei antes, a gente é muito agnóstico em relação a indústrias nas quais a gente investe. Mas dado que eu invisto na primeira rodada, eu preciso não só garantir que aquela empresa vai conseguir me convencer, né? Mas que ela vai conseguir convencer investidores Series A, Series B, Series C, Series D e assim diante. Então, é muito importante para a gente entender o que os fundos later stage buscam para a gente acertar as teses desde o início. E nessa virada de mercado ficou muito nítido que o mercado como um todo está voltado agora para teses com uma rentabilidade muito maior, teses que não exigem tanto capital para você chegar numa atração ideal. Coisa que até 2021 não era necessariamente verdade. Acho que tinham muitas teses intensivas em capital que continuavam ganhando muita atenção. Aqui no Brasil, né? Que a gente ainda é um país que depende muito de commodities. Né? Com certeza.
Mas, então a gente se adaptou. Acho que a gente, né, nesses momentos é aquela história, a gente tem que reagir rápido. Acho que a gente tem que se adaptar rápido a esses pontos. De qualquer forma, a gente fechou o nosso fundo 2 em meados de 2022, então passar por esse momento de falta de liquidez, no momento em que a gente tem dry powder, é muito importante e é muito poderoso para a gente, porque a gente continuam tendo bons talentos empreendendo, continuam tendo boas oportunidades, agora em valuations também muito mais acessíveis, então ter dry powder como a gente tem agora foi fundamental para a gente continuar fazendo bons investimentos, independentemente desse momento de baixa liquidez no ecossistema. Claro que com teses refinadas, com um olhar mais cauteloso para economics, mas a gente seguiu investindo e a gente acha que, inclusive, assim, quando a gente olha a performance de outros fundos, que momentos como esses são os que formam os melhores vintages, por várias razões, né? Acho que já tem um filtro natural de quem vai empreender, tem um ajuste em valuation, e momentos de crise também trazem necessidades novas, né? Acho que a pandemia foi um grande exemplo. Trouxe um monte de necessidade de telecomunicação. Que a gente não sabia que a gente tinha. Exatamente. A gente passou a viver um mundo totalmente diferente. E isso trouxe nova necessidade de novas soluções. Então, esses momentos também são momentos em que tem uma disrupção, tem um jeito novo de pensar em como fazer as coisas. Legal, a nossa visão também é muito nessa linha, né? É contraintuitivo, né? Pensar em investir em capital privado nesse momento, né, de taxa de juros ainda elevada, mas com direcionamento claro de redução, porque de alguma forma você tem valuations mais atrativos para quem investe, né? E obviamente, de alguma forma, é um vintage, né? É uma safra boa, né, para geração de retorno médio e longo prazo. Never let a crisis go to waste. É isso. Outro ponto que eu queria pegar nessa linha que a Ju tocou é o aspecto ESG. Né? De alguma forma, ele vem cada vez mais, né, de alguma forma, disponível e sendo o foco, né, de muitas empresas. Como que vocês avaliam? Tem algo que vocês olham para isso? Porque é um desafio, né? Numa empresa que está formando, né, você olhar para um aspecto de ESG. Mas eu imagino que vocês devem ter isso aware, devem ter isso de alguma forma no holofote, né? Tem algo aí? A gente discute muito, né? Acho que ESG tem um longo caminho e vai com certeza crescer muito. E a gente tem prestado atenção, a gente começou a medir, assim, talvez impacto não é a palavra certa, mas assim, tudo que as empresas do portfólio estão gerando de positividade, né, no ecossistema. Como a gente investe tão cedo em empresas que estão disruptando várias indústrias, a gente pensa que só dessas empresas crescerem, executarem a tese delas, crescerem, elas já vão ter um impacto muito positivo. Estão contratando, estão gerando emprego, estão fazendo alguma transformação, estão trazendo mais acesso à saúde, educação, serviços financeiros. Elas já têm uma positividade natural por estarem disruptando mercados, às vezes, que são muito tradicionais. Mas é muito legal ver as empresas mais avançadas. Então, a Nautical tem diversas métricas de quanto de água e gás carbônico que elas conseguiu reduzir, né? Ou pelo menos evitar de usar. A COV faz aluguel de carros para, enfim, para todo mundo, na verdade. Mas então eles têm uma base grande de motoristas de aplicativo e agora estão também conseguindo trazer carros, né, muito acessível, com bom serviço, com uma ótima manutenção para o público em geral. Então, qualquer um de vocês que quiser assinar, vocês conseguem. A GUP, né, fazendo toda a otimização na parte de contratação de talentos. Não só contratação, mas também como você desenvolve esses talentos, como que você acompanha a performance desses talentos. Então, tem muita positividade que está sendo originada, viu esses negócios sendo executados, né? Transformando indústrias para o bem. Mas a gente ainda não mede na prática, assim, indicadores de impacto, até porque a Maia não é um fundo de impacto. Mas a gente sim presta atenção para a positividade que esses negócios geram. Legal. Eu queria, acho que agora a gente quase indo pro final da nossa conversa, a minha última
pergunta mais sobre o tema, mais genérica. Eu queria que você dividisse com a gente quais foram, assim, alguns dos desafios, olhando para trás, você e a Lara, quais foram os desafios, alguns dos desafios que eu sei que devem ter sido muitos, que vocês enfrentaram nesse mercado de venture capital. É um mercado que no Brasil ainda está em crescimento, mas já cresceu muito, se a gente olhar para a indústria. Existe talvez uma aspiração muito grande também de a gente virar o mercado de venture capital que tem nos Estados Unidos, né, esse ecossistema. Mas quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Eu queria que você refletisse com a gente aqui um pouquinho nesse ambiente que envolve tanta tecnologia nova, tanta inovação. Como é que vocês conseguem se manter sempre atualizadas, chegando, olhar para uma tecnologia e falar, putz, essa tecnologia acho que realmente vai ser a próxima, o próximo Google, o próximo WhatsApp, alguma coisa assim. Acho que tem algumas coisas, né? Primeiro, o que a gente faz para se manter on top de tudo? Ter a estratégia certa, acho que é fundamental. Porque você tem que começar forte, você tem que sustentar o seu fundo para continuar atraindo, né, melhores talentos, Se a gente não tem acesso aos melhores talentos, a gente não consegue investir nos melhores talentos. Então, eu acho que a gente tem que ter a estratégia certa e eu gosto muito, assim, eu tenho muita convicção da estratégia da Maia. A gente não investe em muitos negócios, a gente não tem um portfólio muito grande, justamente porque a gente quer conseguir ficar perto dos founders para ajudá-los. E eu acho que isso faz toda a diferença. A gente tem um NPS super alto com os Maians. Eles indicam muitos outros negócios pra gente, porque eles veem a diferença que a Maia faz no cap table. Então, acho que ter a estratégia certa é um belo de um começo para tudo. E, segundo, a gente se cerca de excelentes talentos, então eu não tenho a pretensão de saber sobre todas as indústrias, by far, assim, mas a gente consegue ter pessoas experts em cada um dos setores nos quais a gente investe, que a gente sempre aciona para entender. A gente está em constante aprendizado, entendendo de diferentes indústrias a todo momento, mas acho que também, assim, construir esses relacionamentos é muito poderoso, porque nos ajuda muito a acelerar a diligência dos negócios. E aí tem um terceiro que é conseguir executar. Aí é sangue, suor e lágrima. Por isso, as olheiras. Que aí é a gente conseguir, enfim, ter essa... A gente tem muita ambição lá dentro da Maia, né? Eu e a Lara, a gente tá nisso pro longo prazo. A gente quer realmente olhar para trás e falar, poxa, construímos o Venture Capital, a empresa de Venture Capital que fez a diferença no ecossistema. Então, claro, a gente tem que contratar as pessoas certas para o nosso time, e a gente contrata as pessoas que compartilham esse sonho junto com a gente. A gente está com um time bem, bem legal e que também olha para o longo prazo conosco. E aí é conseguir dar conta de todo o recado nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana. Mas então a gente está em constante... Acho que uma outra coisa, a gente pensa muito com cabeça de startup também. A gente se considera uma startup que investe em startup. E por que a cabeça de startup é boa, né? No nosso entendimento, tem um monte de coisa que a gente está aprendendo também, assim, que o ecossistema... Enquanto a gente faz, assim, no sentido de, poxa, essa estratégia de ser mais hands-on, será que ela tá certa? Vamos testar, vamos medir, vamos ver se funciona, vamos ver se é esse mesmo caminho para seguir. Então a gente é muito aberto e muito humilde para falar, cara, não é por aí, erramos. Então a gente tem que ter essa cabeça de startup de eu não vou sair fazendo tudo, eu vou testar, vou entender se é esse o caminho e depois eu faço o rollout. Então a gente pensa muito nesses MVPs também, alguns testes, e a gente está em constante aprendizado o tempo todo. Você perguntou dos desafios. Bom, o desafio é explicar a América Latina para investidor internacional. Esse é o grande desafio. Para os clientes que querem investir nos fundos de vocês, né? Ou alguém que vem dos Estados Unidos ou do... Exatamente. Acho que esse é um dos principais desafios que a gente teve. E vai continuar tendo, né? A gente entende que talvez investidores mais sofisticados que entendam do mercado de venture capital também estão em mercados mais maduros. Então, a gente quer atrair esse capital para a América Latina. Claro. Esse, com certeza, é um desafio, além de todo o contexto, assim, político-econômico que a gente passa, né? Acho que a desvalorização da nossa moeda também. A gente acaba tendo que a gente capta muito dinheiro em dólar e a gente tem empresas que operam na moeda local. Então, esse também é um desafio que a gente enfrenta, mas a gente
olha o retorno de outros fundos e entende que tem muita oportunidade para valorizar os negócios em tecnologia acima do que qualquer depreciação de moeda, mas é um outro ponto que a gente sempre constantemente tem que explicar. Ótimo. E para finalizar, a minha pergunta para o Adilson. Aqui na Bradesco Asset, a gente tem um relacionamento com a Maia, claro. E a gente lançou o nosso primeiro fundo de private equity, né? Que a gente... o nosso fundo de fundos que investe em gestoras de private equity, venture capital, com investimento e secundários. E aí que vem o nosso relacionamento com a Maia, né? Eu queria que você desse pra gente aqui um pouco de cor do papel do fundo de venture capital em um portfólio mais ilíquido, né, para um cliente, como esse portfólio que a gente acessa a Maia Capital, os nossos clientes acessam indiretamente o fundo da Maia. Legal. Eu acho que super importante, até nessa linha do desafio, a gente também tem um desafio, né, enquanto alocador de recursos, né, de convencer o cliente a uma taxa de juros neste patamar a investir em alternativas mais sofisticadas de mercado privados, além do private equity e venture capital, né? Então, eu acho que o primeiro fundo de fundos que a gente fez, né, de private equity, que tem um componente, aí acho que é a primeira parte fundamental, né, que a Maia nos traz, trazer um componente de retorno complementar ao que o private equity tem, né, tanto no mercado primário, secundário, com investimento, trazer uma diversificação importante, né, dentro do fundo de fundos que a gente tem, que foi o primeiro, e principalmente trazer inovação, né, para um cliente que ele está acostumado, né, a ter como característico o investimento lá em títulos públicos. Esse é um desafio importante e acho que é um educacional, a gente está amadurecendo o mercado, é nosso papel também contribuir para esse ecossistema e acho que a ideia é cada vez mais, né, tomara que seja o primeiro de muitos, né, de fundos que a gente tem relacionamento, a ideia é criar um programa, né, ao longo do tempo, porque realmente, né, existem ciclos difíceis de mercado, variáveis que a gente não controla, que é importante ter essa diversificação de safra, né, de vintage, geográfica, e acho que o papel do Venture Capital ele vem muito nessa linha, né, você não concentrar tudo naquele momento, naquele fundo, por isso que é muito importante, é um ativo de risco, né? A gente falou aqui de unicórnio, a gente falou, mas é muito importante esse trabalho, né, de diversificação, né, como a Maia já faz, né, no primeiro nível, a gente faz aqui, a gente também vai dar acesso direto aos nossos clientes, né, via alguns single names, então é muito importante. Alguns gestores, né? Exatamente, então é criar um programa ao longo do tempo, e ao longo do tempo não é um ano, né, é uma maratona, né, é um longo tempo de 10 anos, então aqui é pensando... 10, 15, 20, 10, 15, 30... 20 muito importante. É o resto da vida, né? É isso. Com certeza. E eu adorei o nosso papo, eu queria encerrar... Rápido, passou rápido. Passou rápido. Mas eu queria, antes de encerrar a nossa conversa, a gente tem uma tradição aqui no Insights de pedir algumas dicas para os nossos convidados, alguma dica cultural, pode ser um livro, um filme ou uma série que esteja te inspirando ou te inspira. Boa. Posso falar 3 livros? Claro. Em temas diferentes, Boa. mas... começando em negócios. Para fugir um pouquinho de Venture Capital, que eu já falei muito, tem um livro muito bom que chama American Kingpin, que conta a história do fundador do Silk Road. E eu não vou dar mais detalhes, porque assim, você fica chocado e vale muito a pena, muito bacana. Em triatlon ou em esporte, eu li um livro que eu adorei e quero ler de novo, que é o How Bad Do You Want It? E fala muito assim, conta histórias de pessoas que falharam ao longo do processo numa primeira vez e que foram lá, resistiram, tentaram de novo e conseguiram resultados excepcionais, e é muito inspirador também. E na linha a gente estava falando de bebês, então agora pais na linha de bebês. Nós 3, né? Um legal que vale a pena, eu gostei muito, é Brain Rules for Babies. Não sei se vocês leram, mas é muito bacana. Conta muito como criar crianças espertas e felizes e é muito leve, muito gostoso de ouvir, tem umas dicas bacanas. Legal. E Adilson, qual que é a sua dica pra gente hoje? Boa. Eu até me inspirando nesse nome Maia, né, que ela colocou, e eu achei muito interessante, né, que significa coragem também. Tem um seriado não, é um filme, né, da Netflix recente, A Sociedade da Neve, que tem a ver justamente com isso, né, um avião que caiu nos Andes, e ele fala um pouco da sobrevivência, né, em relação ao frio, né, que eles passaram lá. Então, é recente, mas acho que tem a ver com o mundo de VC, né, porque você passa por ciclos, variáveis que você não controla e tem que ter coragem,
né? Legal. Então acho que isso é muito interessante também. Queria Muito compartilhar com a Eu turma. assisti, muito É bom. recente, legal, É né? muito legal. Vou colocar na minha lista. Boa. Bom, a gente chega ao fim. Esse foi mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com a Mônica Sadioro, cofundadora da Maya Capital. Mônica, muito obrigada. Obrigada a você, Juliana. Obrigada, Adilson. Prazer estar aqui. Obrigado. E eu também agradeço o Adilson Ferrarese, que é o Head de Portfolio Solutions do Bradesco Asset. Muito obrigada, Adilson. Obrigado, Ju. Obrigado, Mônica. É um prazer. É muito bom tê-la aqui presente conosco. E acho que essa seja a primeira de muitas interações que a gente vem de fazer e que a parceria dure para sempre. Com certeza. Obrigado. Conte comigo. Obrigada, gente. E para você que nos acompanha, já sabe, tem Insights novo toda semana nas principais plataformas de áudio, no canal do YouTube do Bradesco e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até! Tchau!